Três meninas idênticas, com no máximo 8 anos de idade, olhavam para ele com olhos azuis que nem piscavam. Os dedinhos delas estavam grudentos de sorvete de morango derretendo, pingando no calçamento impecável. Vicente não ligava para crianças. Ele estava preocupado com a carga que chegaria à meia-noite. Mas então a do meio deu um passo à frente, apontando um dedinho grudento para a manga arregaçada da camisa sob medida dele. "Olá, senhor." Ela gorjeou. "Nossa mãe tem uma tatuagem igualzinha à sua." Vicente parou de respirar. A bússola quebrada apontando para sudeste em seu antebraço queimou de repente. Fumaça de cigarro e açúcar queimado pairavam pesados no ar úmido da tarde. Vicente odiava festas de rua, mas a organização precisava de boa imagem pública. Então ele ficou perto da borda da praça isolada, fingindo tomar goles de um expresso morno num copo de papel frágil. O papelão amolecia sob o polegar dele. Sentiu a acidez azeda do café barato e imediatamente jogou o copo numa lixeira transbordando ali perto. Os nós dos dedos ainda doíam desde a noite anterior, uma pontada surda e rítmica na base do indicador. Ele esfregou a mão distraidamente, o olhar percorrendo a multidão de civis alheios a tudo. Corpos suados, música alta, o cheiro gorduroso de massa frita. Era sufocante. Puxou a manga esquerda da camisa de linho, deixando a brisa fraca tocar sua pele. O tecido raspou contra a tinta velha e desbotada no antebraço. Uma bússola quebrada, a agulha permanentemente travada, apontando para o sudeste. Um erro estúpido e impulsivo de 10 anos atrás, gravado num porão de tatuagem na Mooca, enquanto uma mulher com hálito de uísque segurava sua outra mão. Ele sentiu o puxão na calça antes de vê-las. Vicente olhou para baixo, uma resposta seca morrendo na ponta da língua. As três. Idênticas até na bagunça de cachos castanhos e no dente da frente que faltava, do lado esquerdo. Usavam vestidinhos de verão amarelos e desbotados, as barras sujas de poeira da rua. A da esquerda mordia o lábio inferior. A da direita atacava com fúria um sorvete de casquinha de morango derretendo, a lama rosada cobrindo seus dedos. A do meio, aparentemente a líder do grupo, limpou a mão sem cerimônia no vestido e apontou direto para o braço exposto dele. "Olá, senhor," ela disse. A voz era dolorosamente animada, cortando o zumbido baixo da enxaqueca que se aproximava. "Nossa mãe tem uma tatuagem igualzinha à sua." Vicente congelou. Não foi uma pausa poética. Foi uma paralisação física e violenta do sistema nervoso. Os pulmões travaram, recusando-se a soltar o ar. O barulho ambiente da festa, os brinquedos rangendo, os adolescentes rindo, as sirenes distantes da polícia, tudo virou estática. Ele fitou o dedo da menina. Estava pairando a centímetros da bússola. Ninguém tinha aquela tatuagem. Não era um desenho pronto de parede de estúdio. Ele mesmo tinha desenhado num guardanapo. Sudeste, a direção para onde eles dirigiriam quando finalmente saíssem da cidade. Ele conseguiu a dele. Ela nunca apareceu para fazer a sua. Simplesmente sumiu. "O que você disse?" A voz de Vicente falhou. Soou como cascalho raspando em chapa metálica. Ele não se abaixou num joelho. Não ofereceu um sorriso gentil. Ele se ergueu sobre elas, os ombros largos se enrijecendo, o coração martelando um ritmo frenético e pesado contra as costelas. A menina do meio recuou um pouco, intimidada pela mudança repentina na postura dele. Mas se manteve firme. "O seu desenho," ela murmurou, apontando de novo, menos confiante dessa vez. "A mamãe tem a bússola quebrada, nas costelas. Eu vi quando ela estava trocando de roupa para o trabalho." Vicente sentiu um suor frio se espalhar pela nuca. O estômago revirou. Ele olhou de perto para as meninas pela primeira vez. O sorvete, a sujeira, os vestidos baratos. Mas por baixo daquilo, o formato marcado da menina do meio, o azul, pálido e surpreendente dos olhos delas. Os olhos dele. "Onde está a mãe de vocês?" ele perguntou. As palavras mal conseguiram passar pelo aperto na garganta. Ele estendeu a mão grande e calejada pairando perto do ombro da menina, apavorado demais para realmente tocá-la. Sentiu o cheiro de terra molhada e morango artificial. Ela foi pegar guardanapo. Respondeu a comedora de sorvete, completamente alheia ao ar sendo sugado do espaço ao redor delas. "Valentina, não fale com estranhos." Uma voz cortou a multidão. O sangue de Vicente virou gelo.
Era uma voz que ele passara os últimos 9 anos tentando afogar em uísque barato, mulheres caras e o estrondo ensurdecedor de tiros. Era rouca, carregada de um cansaço perpétuo, mas inconfundivelmente dela. Ele virou a cabeça devagar. Os músculos do pescoço estavam tensos, rígidos. Ela abria caminho por um grupo de adolescentes, segurando um punhado de guardanapos de papel marrom fino. Não era a lembrança impecável que ele guardava no fundo da mente. Parecia magra, cansada. O cabelo estava preso num coque desarrumado, mecas escapando e grudando na testa suada. Vestia uma camiseta cinza desbotada de uma loja de ferragens, e a calça jeans estava puída nas barras. Ela passou pelo homem grandalhão, os olhos fixos nas filhas, repreendendo-as antes mesmo de processar direito com quem elas estavam falando. Eu falei para vocês 3 ficarem perto do banco. Vocês fazem ideia de a voz dela morreu. Ela olhou para cima. Os olhos encontraram os de Vicente. Os guardanapos de papel marrom escorregaram dos dedos dela, espalhando-se como folhas mortas no asfalto grudento. Por um segundo, ninguém se mexeu. O ar entre eles ficou denso, como água prestes a ferver. Vicente olhou para ela, olhou de verdade, e sentiu um nó doentio de raiva e alívio se retorcendo no estômago. Bianca, 9 anos. Ele tinha virado a cidade de cabeça para baixo procurando por ela. Quebrado ossos e incendiado galpões sob a suspeita de que uma família rival a tivesse levado. Quando a poeira baixou e ele não encontrou nada, presumiu que ela estivesse morta. Fez luto em silêncio, transformando o luto numa arma que o esculpiu no chefe implacável da organização que ele era hoje. E ali estava ela, parada ao lado de uma barraca de churros, parecendo um fantasma suburbano. O rosto de Bianca ficou completamente sem sangue. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Ela deu meio passo para trás, o tênis gasto raspando no calçamento. Era o instinto de uma presa encurralada por um predador. Mamãe? A menina da esquerda quieta puxou a calça jeans de Bianca. O toque pareceu eletrizá-la de volta à vida. Ela avançou, agarrando os braços das 2 filhas mais próximas, puxando-as fisicamente para trás das próprias pernas. Não disse uma palavra a Vicente. Não ofereceu um pedido de desculpas chorando nem uma saudação chocada. Apenas reuniu as filhas como um escudo e tentou se virar. Não, Vicente disse. Não foi um grito. Foi um comando baixo e vibrante que não passou do metro que o separava, mas atingiu Bianca como um golpe físico. Ela congelou, de costas para ele. Ele se aproximou. Já conseguia sentir o cheiro dela, não o perfume caro e pesado de jasmim que costumava comprar para ela. Ela cheirava a sabão em pó e óleo de fritura velho. Isso quebrou algo fundamental dentro dele. Vire-se, Bianca, ele murmurou, as sílabas queimando a língua. Você dá mais um passo e meus homens vão ter as saídas bloqueadas antes de você chegar na faixa de pedestre. Era um blefe na maior parte. Ele estava ali sozinho, exceto por um motorista estacionado a 2 quadras dali. Mas ela não sabia disso. Só conhecia o Vicente de antes, aquele que subia na hierarquia com os nós dos dedos ensanguentados. Bianca se virou devagar. O peito subia e descia. As minas se aninharam contra as pernas dela, sentindo a mudança repentina na atmosfera. O sorvete de casquinha caiu no chão, a bola rosada respingando no sapato de couro polido de Vicente. Ele nem piscou. Vicente, ela sussurrou. A voz tremia, vibrando com um terror cru e feio que o deixou enjoado. Ela não olhava para o rosto dele. Olhava para as mãos, procurando uma arma. Uma bússola quebrada. Ele disse. A voz plana, sem o furacão que rugia dentro da cabeça. Apontou um dedo para os 3 rostinhos idênticos espiando por trás das coxas dela. E 3 meninas. Parecem ter uns 8 anos. Bianca engoliu em seco. A garganta estalou. Elas têm 7 anos. São pequenas para a idade. Não minta para mim. Ele rosnou, o verniz civilizado rachando. Uma mulher que passava desviou bem longe deles, lançando um olhar nervoso a Vicente. Ele forçou os ombros para baixo, enfiou as mãos fundo nos bolsos para que Bianca não visse que estavam tremendo. Não fique aqui mentindo na minha cara, Bianca. Eu sei fazer conta. São minhas. Ela retrucou, uma ferocidade repentina e desesperada acendendo nos olhos exaustos. Puxou-as mais para perto. Só minhas. Elas têm meus olhos. Ele contra-argumentou, a realidade finalmente cravando as garras no cérebro dele. 3 delas.
Ele havia perdido 8 anos. As primeiras palavras, dentes quebrados e joelhos ralados. Ele estivera sentado em joelhos ralados, contando dinheiro sujo, enquanto ela criava as filhas dele com roupas desbotadas. Por quê? A única palavra carregava o peso de 9 anos de luto apodrecido. Bianca olhou ao redor, desesperada. Não podemos fazer isso aqui. Por favor, as pessoas estão olhando. Vicente olhou por cima do ombro. Alguns parados perto da entrada da festa, completamente alheios ao chefe deles, tendo um colapso nervoso perto das lixeiras. Se ele fizesse uma cena, chegaria aos ouvidos dos subchefes. Não podia se dar ao luxo de parecer fraco. Não agora. Meu carro está na esquina da Alameda Santos com a Haddock Lobo. Ele disse, o tom ficando clínico, distante. Era a voz que usava ao encomendar uma execução. Ande. Não corra. Não tente se enfiar numa loja. Se eu perder vocês de vista, Bianca, eu vou virar esse bairro inteiro de pernas pro ar, tijolo por tijolo, entendeu? Ela balançou a cabeça uma vez, um movimento mecânico e brusco. A caminhada até o carro foi angustiante. Vicente ficou exatamente 2 passos atrás delas. Observou o jeito como Bianca conduzia as meninas, as mãos tocando constantemente as cabecinhas delas, os ombros, guiando-as pela multidão. Observou o balanço sincronizado dos cachos. 3 meninas, seu próprio sangue. Ele se sentiu completamente esvaziado. Era um homem que lidava com controle, com resultados previsíveis. Você ameaça um homem, ele paga. Você atira num homem, ele sangra. Você ama uma mulher, ela fica. Essa era a regra que ele achava que tinham. Mas ela não tinha ficado, havia fugido, carregando um segredo que agora deixava pegadas grudentas na calçada. Quando chegaram à SUV preta e reluzente, o motorista, Thomas, saiu do carro. A expressão estoica dele vacilou por uma fração de segundo ao ver a mulher maltrapilha e as 3 crianças idênticas. Abra a porta de trás. Vicente ordenou. Bianca hesitou diante da porta. Vicente, por favor, não nos coloque aí dentro. Podemos ir a uma lanchonete, um lugar público. Entre no carro, Bianca. Ela fechou os olhos, uma lágrima finalmente escapando e traçando uma linha limpa na poeira do rosto. Ela empurrou as meninas para o banco de trás espaçoso. Elas escalaram o couro, subitamente fascinadas pelo luxo do veículo, a atenção dos adultos momentaneamente esquecida. Vicente entrou atrás com elas, deixando Bianca sentada rígida na beirada do banco, o mais longe possível dele. As portas pesadas bateram, selando-os num túmulo à prova de som de couro e ar-condicionado caro. O motor ficou ligado em marcha lenta, uma vibração baixa e reconfortante que não fazia nada para aliviar a tensão elétrica dentro da cabine. Os vidros escuros lançavam um tom acinzentado sobre tudo, deixando o amarelo vivo dos vestidos das meninas com aparência doentia e desbotada. Vicente sentou-se no canto, o cotovelo apoiado no batente da janela, 2 dedos pressionados com força na têmpora. A dor de cabeça ameaçava partir o crânio ao meio. A menina do meio, a que tinha falado com ele, tentava afivelar um cinto de segurança grande demais para ela. O fecho de metal batia ruidosamente contra o couro. Para com isso, Antonella. Bianca murmurou, a voz trêmula. Ela esticou o braço e afastou as mãozinhas da filha, as próprias mãos tremendo tanto que também não conseguia lidar com a fivela. Antonella. Vicente repetiu baixinho, saboreando o nome. Olhou para as outras 2. E elas? Bianca fitou o colo. Os nós dos dedos estavam brancos. Valentina e Isadora. Antonella, Valentina e Isadora. Ele deixou a cabeça cair contra o encosto, olhando para o teto estofado. Você deu nome a elas sem mim. Você as pariu sem mim. Virou a cabeça, o olhar prendendo-a no lugar. Você me deixou pensar que estava morta, Bianca. Durante 9 anos eu acordava toda manhã e olhava para o lado vazio da cama e me perguntava se as pessoas que eu matei tinham chegado até você de alguma forma. Bianca estremeceu. A palavra matei pairou no espaço pequeno, densa e sufocante. Ela cobriu os ouvidos da filha mais próxima, os de Isadora, mas as outras 2 já estavam distraídas com os botões do painel da porta. Foi exatamente por isso que eu fui embora. Bianca disse, a voz baixando para um sussurro áspero e desesperado. Finalmente ela olhou para ele, e ele viu as olheiras escuras, as linhas finas de estresse crônico ao redor da boca dela.
Você acha que eu queria fugir? Você acha que eu queria criar trigêmeas num apartamento de um quarto em cima de uma lavanderia, esticando sopa enlatada por quase 4 dias? Vicente sentiu um músculo se contrair na mandíbula. Você tinha meu dinheiro. Você sabia os códigos do cofre. Eu não queria dinheiro sujo de sangue. Ela retrucou, de repente se inclinando para a frente, o medo momentaneamente eclipsado por uma raiva amarga e protetora. Você lembra da noite em que eu fui embora, Vicente? Lembra? Ele se lembrava de cada segundo agonizante. Tinha chegado tarde em casa, a camisa encharcada do sangue de outro homem. O apartamento estava escuro, o armário dela vazio. Só o perfume dela pairava, desaparecendo dia após dia até não sobrar nada. Eu estava grávida, ela continuou, a respiração rasa. Descobri naquela manhã. Ia te contar. Tinha feito o jantar, e aí você entrou. Você cheirava cobre e pólvora. Você segurava sua arma como se fosse uma extensão da sua própria mão. E os seus olhos. Ela estremeceu. Um tremor completo que sacudiu os ombros. Seus olhos estavam vazios. Não sobrava nada de humano neles. Eu olhei para você e percebi que não podia colocar uma criança naquela casa. Não podia deixar minhas filhas crescerem achando que a violência era tão normal quanto respirar. Ah, então você as roubou de mim. Vicente disse, o tom letalmente suave. Ele não se defendeu. Sabia o que era. Havia aceitado o monstro no espelho havia muito tempo, mas sempre acreditara que Bianca era a única coisa que nunca corromperia. Você bancou Deus. Decidiu que eu não era digno. Você não era. Ela chorou baixinho, lágrimas escorrendo pelos cílios. Você estava em guerra com a família Moretti. Tinha pistoleiros vigiando nosso prédio. Carros-bomba explodindo na Brasilândia. Se eu ficasse, elas seriam alvos antes mesmo de nascer. Eu fugi para mantê-las vivas. Vicente desviou o olhar dela, o peito apertando até doer respirar. Olhou para Valentina, que tinha encontrado um lenço branco impecável no bolso da porta e agora o usava para limpar o resíduo grudento de morango dos dedos, manchando a seda cara de rosa. Ele quis gritar, quis bater em alguma coisa, estilhaçar o vidro à prova de bala com as próprias mãos. A pior parte da confissão dela não era a traição. Era o fato de que ela estava certa. 9 anos atrás, ele era um soldado volátil e imprudente, tentando usurpar um trono. A violência era indiscriminada. Se os inimigos dele soubessem que Bianca estava grávida, não teriam hesitado. Teriam mandado ela de volta em pedaços. Mas admitir que ela tinha razão era como engolir vidro moído. A tatuagem, ele disse de repente, mudando de assunto porque o atual estava despedaçando-o por dentro. Por que você fez a bússola? Bianca olhou para as próprias mãos. Esfregou o polegar no pulso, um velho hábito nervoso. Fiz há 3 anos. Em Curitiba. Trabalhava de garçonete numa lanchonete. As meninas estavam doentes. Otite, às 3 de uma vez. Eu não dormia havia 5 dias. Estava tão cansada, Vicente, tão exausta. Senti sua falta. Ela soltou um riso molhado e patético. Não é doentio? Eu tinha pavor de você. Fugi de você, mas sentia sua falta todos os dias. Fiz a bússola porque não importava o quão longe eu fugisse. A agulha sempre apontava de volta para você. Vicente fechou os olhos com força. A confissão o esvaziou por dentro. Não era um romance trágico. Era uma tragédia mesmo. Eram 2 pessoas destruídas que não coexistir sem se destruírem mutuamente. Ele abriu os olhos e olhou para as 3 meninas. Estavam quietas agora, sentindo o peso pesado e depressivo das lágrimas da mãe. Antonella, a corajosa, deslizou pelo banco de couro. Passou direto pela mãe e parou bem ao lado da perna de Vicente. Olhou para cima, os olhos azuis pálidos arregalados e solenes. Não parecia assustada. Estendeu a mãozinha suja de terra e tocou de leve a borda da bússola quebrada no braço dele. O toque foi tão leve que ele quase não sentiu, mas mandou um choque direto para o centro do peito. Mamãe chora quando olha para dela, Antonella declarou com naturalidade. Você chora quando olha para sua. Vicente encarou a menininha. Sua filha. Sentiu o ardor da umidade nos próprios olhos, uma sensação que não experimentava desde que era criança. Engoliu o nó de ferro na garganta. Não. Vicente sussurrou, a voz falhando de forma horrível. Ergueu devagar a mão grande e marcada de cicatrizes, deixando-a repousar suavemente sobre os cachos macios e rebeldes de Antonella.
Eu não choro, eu só fico com raiva. Bianca observava a troca, a mão tapando a boca para abafar um soluço. O fantasma de quem ela vinha fugindo não era um monstro naquele momento. Era só um homem quebrado sentado num carro escuro, percebendo exatamente o quanto o mundo tinha roubado dele. Vicente ergueu os olhos de Antonella e encontrou o olhar marejado de Bianca. A raiva ainda estava ali, fervendo logo abaixo da superfície, mas ofuscada por uma determinação avassaladora e absoluta. O cínico dentro dele sabia que aquilo era um desastre. O chefe de máfia dentro dele sabia que aquilo era uma vulnerabilidade enorme. Mas o homem sentado no banco de trás da SUV tinha acabado de encontrar sua agulha. Você não vai fugir mais. Vicente disse baixinho. Não era uma ameaça dessa vez. Era um juramento. Thomas. A voz do motorista veio pelo interfone instantaneamente. Sim, chefe. Cancele a reunião no porto. Vamos para a propriedade. Os olhos de Bianca se arregalaram de pânico. Vicente, não. Você mora num complexo enorme. Ele a interrompeu, a voz endurecendo, sem espaço para discussão. Olhou para as manchas de morango, os sapatos sujos, o cansaço entalhado na mulher que ele amava. Isso acaba hoje. Não me importo se você me odiar. Não me importo se você trancar a porta do quarto todas as noites. Mas minhas filhas não vão usar roupa poída e a mãe delas não vai mais esticar sopa enlatada. Ele se recostou, a decisão se assentando nos ossos como chumbo. Você vai voltar para casa, Bianca. E Deus ajude quem tentar me impedir de mantê-la lá. O cascalho estalava sob os pneus pesados da SUV, um som rítmico e áspero que costumava sinalizar refúgio. Hoje, soava como uma câmara forte se fechando. A propriedade de Vicente ficava em quase 2 hectares de terreno nobre na Granja Viana, densamente arborizada e cercada por um portão de ferro forjado com câmeras de segurança no topo. Era uma fortaleza construída por um homem paranoico. Quando o veículo parou diante da escadaria ampla de pedra calcária, Vicente olhou para a própria casa através dos olhos de Bianca. Não parecia um lar, parecia um mausoléu. Saiam, ele disse, a voz plana. Bianca desafivelou as meninas com as mãos trêmulas. Elas se espalharam pela entrada impecável. Os tênis surrados destoavam violentamente da pedra pálida e cara. O calor do verão era instantaneamente opressivo, mas Bianca tremia, os braços enroscados no corpo magro. Ela olhou para as enormes portas de carvalho. É grande. Valentina sussurrou, agarrando o lenço de seda manchado que Vicente a deixara ficar. Grande demais. Isadora concordou, escondendo-se atrás da perna de Bianca. Vicente passou por elas, digitando um código no teclado escondido atrás de um leão de pedra. As portas pesadas se abriram com um rangido, liberando uma onda de ar gelado e condicionado que cheirava a óleo de limão, cera de abelha e mármore frio. Ele entrou e esperou. Bianca hesitou na soleira. Os nós dos dedos estavam brancos onde agarrava o batente. Parecia uma mulher subindo ao cadafalso. Eu não vou te carregar. Vicente disse, a aspereza voltando ao tom. Era um mecanismo de defesa. Ele não sabia lidar com o medo dela, então recorria à autoridade. Ande para dentro, Bianca. Ela engoliu em seco, fechou os olhos por uma fração de segundo e empurrou as filhas para frente. O hall de entrada ecoava. Cada passo de sola de borracha, cada respiração, ricocheteava no teto abobadado e alto. Antonella girou devagar em círculo totalmente para trás, olhando para o enorme lustre de cristal pendurado como uma cachoeira congelada acima delas. Quem mora aqui? Antonella perguntou, a voz ecoando pelas paredes. Eu. Vicente respondeu. Você é um rei? Vicente sentiu um sorriso amargo e cínico fantasmagórico passar pelos lábios, algo assim. Ele viu Bianca lançar-lhe um olhar de puro veneno. Um rei de ladrões, um rei de cadáveres. Ele leu as palavras nos olhos dela tão claramente quanto se ela tivesse gritado. Dona Vicente berrou. O grito foi alto demais. Valentina se assustou violentamente, explodindo em lágrimas súbitas e agudas. Vicente congelou. Olhou para a menina de 7 anos chorando, o coração se contraindo no peito. Deu um passo em direção a ela, as mãos se contorcendo inutilmente ao lado do corpo. Sabia como quebrar a mandíbula de um homem. Sabia como desmontar a rota de suprimentos de um cartel. Não tinha a menor ideia de como fazer uma criança parar de chorar.
Bianca caiu de joelhos instantaneamente. Não mandou a menina calar a boca. Apenas puxou Valentina para o peito, enterrando o rosto nos cachos castanhos bagunçados, balançando-a suavemente para frente e para trás. Está tudo bem, amor. É só um eco. É só uma casa grande e barulhenta. Mamãe está aqui. Vicente ficou parado ali, sentindo-se totalmente supérfluo. Era o homem mais poderoso da região, e no próprio hall de entrada era um monstro desajeitado e assustador que fazia a própria filha chorar. Uma mulher robusta de cabelos grisalhos desceu apressada pela escada curva, enxugando as mãos num avental impecável. Dona Gabriela parou de repente no último degrau, os olhos arregalados por trás dos óculos grossos. Olhou de Vicente para a mulher maltrapilha no chão, para os 3 rostinhos idênticos. Senhor Rossi, ela ofegou, completamente desconcertada. Prepare as suítes de hóspedes da ala leste. Vicente ordenou, arrancando os olhos de Bianca e Valentina. Manteve a voz deliberadamente baixa dessa vez. As 3 conectadas. Peça ao chefe para fazer algo que criança goste. Macarrão, frango, não importa. Só faça bastante. Sim, senhor, já vou providenciar. Dona Gabriela saiu apressada, lançando um último olhar perplexo por cima do ombro. Eu não quero ficar na ala leste. Bianca disse, levantando-se, Valentina ainda agarrada ao pescoço dela. Quero que a gente fique num quarto só, juntas. As camas são de casal. Vicente rebateu. Tem espaço de sobra, mas elas vão ter o espaço delas. Não vão dormir mais empilhadas umas nas outras. Elas vão dormir comigo. Bianca retrucou, o instinto materno sobrepondo-se completamente ao medo dele. Encarou-o, um fogo feroz e protetor queimando por trás do cansaço. Elas estão num lugar estranho com um homem que carrega uma arma na cintura da calça sob medida. Você acha mesmo que eu vou deixá-las fora do meu campo de visão? A mão de Vicente instintivamente roçou o quadril, sentindo o peso frio e duro do aço escondido sob o paletó. Ele não tinha percebido que estava marcando o volume. Ou talvez Bianca simplesmente o conhecesse bem demais. Ele a encarou, o silêncio se esticando tenso entre eles. A organização se curvava à vontade dele. Políticos atendiam suas ligações. Mas aquela mulher cansada e desgastada, de camiseta de loja de ferragens, mantinha-se firme, desafiando-o a insistir. Ele desviou o olhar primeiro. Tudo bem, um quarto só. Mas amanhã eu vou chamar um decorador. Elas vão ter tudo o que quiserem, você não pode comprá-las. Bianca sussurrou, a voz carregada de uma certeza trágica. Assista, Vicente respondeu, virando nos calcanhares. Precisava de uma bebida, precisava de 5. O ar do hall de repente ficou fino demais para respirar. A meia-noite se instalou sobre a propriedade como uma cortina pesada de veludo. O silêncio era absoluto, um contraste gritante com as sirenes e o trânsito perpétuo da cidade. Vicente estava junto às janelas do chão ao teto de seu escritório, olhando para os gramados bem cuidados banhados pelo brilho branco e áspero das luzes de segurança. Um copo de cristal com uísque descansava em sua mão. O gelo tinha derretido havia 1 hora, diluindo o líquido âmbar, mas ele não tomara um único gole. A pele formigava de adrenalina. Não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a bússola quebrada nas costelas de Bianca, sentia o toque fantasma do dedo grudento de Antonella no braço. 3 meninas, 7 anos. Pousou o copo na escrivaninha de mogno com um tinido seco. Precisava checar as filhas. O caminho até a ala leste parecia atravessar um campo minado. O carpete grosso absorvia o som dos passos. Ele parou diante da porta pesada de carvalho da suíte principal de hóspedes. Estava entreaberta, um risco de luz amarela e quente escapando para o corredor. Vicente empurrou a porta, as dobradiças completamente silenciosas. A cama enorme era um ninho emaranhado de lençóis pesados de seda e edredons. As 3 meninas estavam amontoadas no centro, uma bagunça caótica de membros e cabelos cacheados. Valentina tinha o polegar na boca. Isadora estava esparramada sobre as pernas de Antonella. Respiravam num ritmo lento e sincronizado. Vicente sentiu uma dor física no peito, uma pontada oca e moedora que se irradiava até as costelas. Aproximou-se.
O quarto cheirava ao sabonete de lavanda caro que Dona Gabriela deixara ali misturado ao aroma fraco e persistente da festa de rua. Notou o espaço vazio no lado esquerdo do colchão. Os lençóis estavam abertos, mas Bianca não estava ali. O pânico frio e afiado subiu pelas veias. Ele se virou, a mão indo instintivamente para o quadril. Eu não estou fugindo. Uma voz baixa disse das sombras. Vicente virou a cabeça na direção da sala de estar contígua. Bianca estava enroscada numa poltrona de couro perto da lareira apagada. Vestia uma das camisas sociais que ele tinha jogado por ali. Uma branca impecável de botões que a engolia por inteiro, caindo até a metade das coxas. Tinha os joelhos puxados contra o peito, um copo de água da torneira encostado na bochecha. Vicente soltou uma respiração lenta e entrecortada, a mão afastando-se da arma. Entrou na sala de estar, deixando a porta do quarto aberta atrás dele. Você devia estar dormindo, ele disse. A voz saiu áspera, raspando contra o silêncio do cômodo. Eu não durmo a noite inteira há 7 anos, Vicente. Um colchão chique não vai resolver isso. Ela não olhou para ele. Ficou encarando a lareira vazia. Elas tinham cólica, as 3. Eu costumava colocá-las na cadeirinha e dirigir pela zona industrial às 3 da manhã porque o ronco do motor era a única coisa que parava o choro. Vicente se encostou no batente da porta. O contraste entre eles era angustiante. Ele estava de calça social italiana sob medida. Ela se afogava na camisa velha dele, falando sobre dirigir um carro velho por terrenos vazios só para sobreviver. Por que você não foi para a casa da sua irmã? Ele perguntou. Bianca soltou uma risada amarga e exausta. E levar seus inimigos até a porta dela? Não, cortei laços com todo mundo. Mudei de nome. Trabalhei sem registro. Ela finalmente virou a cabeça para olhá-lo. A luz ambiente captou as olheiras escuras e roxas sob os olhos dela. Você sabe quanto custa uma conta de hospital por um parto prematuro de trigêmeas, Vicente? Esfreguei chão de lanchonete até as mãos sangrarem para pagar isso, para que a assistência social não as levasse de mim. O impulso de quebrar alguma coisa, de estilhaçar a janela, de socar a parede de gesso, era quase avassalador. Ele fechou os olhos, lutando contra a onda violenta de fúria protetora. Você não precisava fazer isso. Precisava, sim, ela retrucou, a voz subindo antes de ela conscientemente abaixá-la, olhando ansiosa em direção ao quarto. Porque a alternativa era deixá-las crescer numa casa construída sobre sangue. Prefiro que sejam pobres a que sejam dano colateral. Vicente se afastou do batente. Atravessou a sala devagar, deliberadamente, parando a menos de 1 metro da poltrona dela. Podia sentir o cheiro dela agora. Não a lanchonete, não o medo, só Bianca. O aroma limpo e cru da mulher que costumava traçar as veias das mãos dele enquanto ele dormia. Eu sou o chefe da cúpula agora. Vicente declarou, a voz um zumbido baixo e vibrante na escuridão. Os moretes se foram. A guerra acabou. Eu os exterminei há 4 anos. Bianca olhou para cima, a respiração presa na garganta. Viu a frieza absoluta e aterrorizante nos olhos dele ao falar da família rival. Ele não os tinha apenas derrotado, tinha exterminado. Você acha que isso melhora as coisas? Ela sussurrou, encolhendo-se mais na poltrona de couro. Você acha que me contar que chacinou uma dúzia de homens me faz sentir segura aqui? Significa que ninguém toca no que é meu. Vicente respondeu. Inclinou-se, apoiando uma mão em cada braço da poltrona, prendendo-a no próprio espaço. Não a tocou, mas a proximidade era um peso físico. Significa que você nunca mais vai esfregar outro chão. Significa que elas nunca mais vão usar roupa de segunda mão. Eu sou um monstro, Bianca. Eu sei o que sou, mas sou o seu monstro. Eu vou incendiar essa cidade até os alicerces antes de deixar qualquer coisa acontecer com elas ou com você. Bianca o encarou de volta, o peito subindo e descendo sob a camisa branca larga demais. O terror ainda estava lá, misturado a uma familiaridade torta e relutante. Ela conhecia a escuridão dentro dele. Sempre conheceu. Devagar, ergueu uma mão trêmula. Não o empurrou. Em vez disso, os dedos roçaram de leve na lapela da camisa escura dele, pousando sobre o coração. Ela sentiu as batidas pesadas e frenéticas sob o tecido. Você não consegue protegê-las de você mesmo, Vicente. Ela sussurrou, uma única lágrima escorrendo pelos cílios.
É disso que eu tenho medo. Vicente fechou os olhos, o toque leve dos dedos dela queimando um buraco direto no peito. Não tinha resposta para aquilo porque sabia que ela estava certa. A luz da manhã filtrava pelas cortinas pesadas, lançando um tom acinzentado e empoeirado sobre a sala de jantar formal. A mesa era uma laje enorme de mogno polido, grande o bastante para sentar 30 subchefes. Hoje, sentavam 3 criancinhas e uma variedade de caixas de cereal espalhadas. Vicente estava sentado na cabeceira. Já vestia um terno cinza chumbo de 3 peças, a gravata perfeitamente amarrada, parecendo cada centímetro o arquiteto implacável do submundo da cidade. Observou em silêncio enquanto Isadora catava meticulosamente só os marshmallows rosa da tigela, alinhando-os no mogno. Bianca estava perto do aparador, uma caneca de café preto segura com as 2 mãos. Vestia uma calça de moletom que Dona Gabriela tinha arranjado, e o cabelo estava preso para trás. Parecia tensa, os olhos disparando para o arco da porta cada vez que o assoalho rangia no corredor. Coma a parte do cereal, Isadora. Bianca murmurou, a voz tensa. Não gosto dos marrons. Isadora declarou, teimosa. Vicente pegou uma colher de prata, encheu com um montinho do cereal marrom e a estendeu. Coma. A voz dele não era alta, mas carregava a autoridade inquestionável que usava para comandar uma sala cheia de homens armados. Isadora pausou. Olhou para a colher de prata, depois para o rosto sério de Vicente. Para o horror absoluto de Bianca, a menininha não chorou. Inclinou-se para a frente, abriu a boca e comeu o cereal direto da colher. Mastigou devagar, mantendo contato visual com o homem assustador na cabeceira da mesa. Vicente pousou a colher. Boa menina. O silêncio pesado e opressivo do café da manhã foi rompido pelo zumbido agudo do interfone perto da porta. Vicente não se abalou. Apertou um botão embaixo da mesa. Sim. A voz de Thomas crepitou pelo alto-falante. Chefe, o Léo está no portão. Diz que é urgente. Sobre a mercadoria. A cabeça de Bianca se ergueu de repente. O café respingou pela borda da caneca, queimando os nós dos dedos dela. Ela ignorou a dor, os olhos arregalados de pânico repentino. Léo, ela se lembrava dele. Era um tubarão de terno sob medida, o executor mais violento de Vicente. Era exatamente por causa dele que ela tinha fugido. Para começo de conversa. Mantenha ele no portão. Vicente ordenou. Ele já está dentro do perímetro. Chefe. Seguiu a van do buffet. A mandíbula de Vicente travou. Um músculo tremeu violentamente sob a maçã do rosto. Ele se levantou, a cadeira raspando alto no piso de madeira. Valentina se assustou, derrubando a colher no leite com um respingo. Fiquem aqui. Vicente ordenou, encarando Bianca. Não saiam para o corredor. Mantenham elas quietas. Não esperou pela resposta dela. Saiu a passos largos da sala de jantar, puxando as portas duplas pesadas atrás de si até ouvir o clique. O hall estava claro e frio. Léo estava parado perto do centro, limpando os sapatos de couro caro no tapete persa. Ergueu os olhos quando Vicente se aproximou, um sorriso liso e perigoso se espalhando pelo rosto. Vice, desculpa invadir o café da manhã. Léo disse, a voz suave como vidro untado. Mas quando você cancela uma entrega à meia-noite e some completamente, o pessoal fica nervoso. Os colombianos estão fazendo perguntas. Os colombianos recebem de qualquer jeito. Diga para esperarem. Vicente respondeu. O tom letal. Parou a 4 metros de Léo. A postura relaxada, mas enrolada como uma mola. Léo inclinou a cabeça, os olhos varrendo o hall enorme e vazio. Você nunca cancela uma entrega. Nunca. O que aconteceu? Você parece que não dorme há dias. Tive um assunto pessoal. Vicente disse. Suave. Está resolvido. O olhar de Léo passou por trás de Vicente. Ele pausou. O sorriso liso desapareceu, substituído por uma curiosidade aguçada e predatória. Vicente não se virou, mas a visão periférica captou. Uma sandália pequena e amarelo vivo. Estava largada na metade da escadaria principal, deixada por Valentina na noite anterior quando ela chorava. Destacava-se contra a madeira escura e o mármore em branco como um sinalizador disparando no escuro. Assunto pessoal. Léo repetiu baixinho, os olhos fixos no sapatinho. Desde quando você organiza a tarde da criança, vice? A temperatura no hall pareceu cair de repente. Vicente sentiu a onda fria e familiar de adrenalina inundar as veias.
Deu um passo lento e deliberado para a esquerda, bloqueando fisicamente a linha de visão de Léo para a escada. Léo, Vicente disse. A voz era um sussurro, mas cortou o silêncio como uma navalha. Léo olhou de volta para Vicente, os olhos se estreitando levemente com a mudança repentina e avassaladora na postura do chefe. Você e eu nos conhecemos há 20 anos. Vicente continuou, a voz aterrorizantemente calma. Ele não foi buscar a arma. Não precisava. A violência irradiando dele era palpável, pesado o suficiente para sufocar. Então eu vou te dar um conselho, e você vai levar para o seu túmulo. Léo engoliu em seco, o sorrisinho completamente sumido. Percebeu tarde demais que tinha pisado numa mina terrestre. Vice, ei, eu só estava. Você não viu nada naquela escada. Vicente interrompeu, entrando no espaço pessoal de Léo. Pairou sobre o executor uma sombra bloqueando a luz da manhã. Você não faz perguntas. Você não menciona isso para os capangas. Você não menciona isso para sua esposa. Você não menciona isso para o seu padre. Porque se eu ouvir sequer um sussurro de boato sobre o que tem dentro da minha casa, eu não vou só te matar, Léo. Eu vou apagar você e todo mundo que você já amou da face da terra. Balança a cabeça se entendeu. Léo encarou o vazio morto e absoluto nos olhos de Vicente. Aquele não era o chefe de máfia tático que ele conhecia. Era um animal encurralado, pronto para rasgar gargantas. Léo assentiu uma vez devagar. Entendido, chefe. Completamente. Ótimo. Vicente recuou. A pressão sufocante se dissipando instantaneamente, substituída por um verniz frio e comercial. Vou estar no galpão daqui a 1 hora. Cuide dos colombianos até eu chegar. Léo não perdeu nem um segundo. Virou-se e praticamente correu para as portas pesadas de Carvalho, ansioso para escapar da tensão sufocante do hall. As portas se fecharam com um baque pesado. Vicente ficou sozinho no silêncio. Soltou uma respiração áspera e entrecortada, passando a mão pelo rosto. A realidade da situação estava desmoronando sobre ele. Trouxera-as para uma fortaleza, mas as paredes eram de vidro. O mundo dele já estava sangrando para dentro. Um clique suave atrás dele o fez se virar. A porta da sala de jantar estava aberta a uma fresta. Bianca estava parada na abertura. O rosto estava branco como giz. Tinha ouvido tudo. A menção casual dos colombianos, a ameaça implacável e aterrorizante contra um homem que deveria ser amigo dele. Olhou de Vicente para o sapatinho amarelo na escada depois de volta para ele. A familiaridade relutante da noite anterior tinha sumido, substituída pela realidade nua e horripilante do homem a quem ela estava presa. Vicente não tentou explicar ou se desculpar. Apenas olhou para ela, a mandíbula travada, aceitando o ódio nos olhos dela. Ele era um monstro. Mas, ao se virar para subir a escada e recuperar o sapatinho da filha, sabia que seria o diabo em pessoa de bom grado se isso as mantivesse vivas. Água escaldando as mãos era a única forma que Vicente conhecia de esfregar o cheiro do galpão para longe. Ficou debruçado sobre a pia de aço inoxidável no banheiro privativo, cravando uma pedra-pomes áspera nos nós dos dedos da mão direita. A água escorrendo pelo ralo estava tingida de um rosa ferrugem fraco. Não era sangue dele. Os colombianos tinham pressionado. Vicente pressionou de volta. Mais forte. Fechou a torneira com um giro seco do pulso. O silêncio repentino no banheiro era ensurdecedor, exceto pelo zumbido do exaustor. Cheirava sabão industrial abrasivo, fumaça de cigarro velha e o tom metálico agudo da pólvora queimada. Pegou uma toalha pesada de algodão egípcio, secando as mãos com eficiência brutal. Precisava de uma bebida, precisava de um quarto escuro. Em vez disso, saiu para o corredor e seguiu para a ala leste. A porta pesada de carvalho da suíte de hóspedes estava entreaberta. Ao empurrá-la, a atmosfera estéril e silenciosa da mansão sumiu, substituída por um caos absoluto. Ar úmido rolava para fora do banheiro contíguo, carregando o aroma artificial e pesado de banho de espuma de morango. O som de água espirrando ecoava nos ladrilhos de mármore, pontuado por um guincho agudo. Vicente parou na porta do banheiro. O cômodo era uma zona de desastre. Poças de água ensaboada cobriam o mármore italiano importado. Toalhas molhadas jaziam largadas como baixas de guerra. No centro de tudo estava a banheira funda e enorme, agora transbordando de espuma rosa.
Bianca estava ajoelhada na beirada da banheira, usando uma camiseta cinza úmida grudada nas costas. O cabelo escapava de um coque desarrumado, mechas molhadas grudadas no pescoço. Tentava conter Isadora, que no momento tentava sair da banheira completamente nua e escorregadia como uma foca, enquanto Antonella e Valentina travavam uma guerra de espuma feroz do outro lado. Isadora, sente-se agora. Bianca implorou, a voz rachando de cansaço. Limpou um borrão de espuma rosa do rosto, deixando uma marca de pele úmida para trás. Falo sério. Você vai escorregar e rachar a cabeça. Não gosto de bolhas. Isadora guinchou, chutando as pernas e mandando uma onda de água por cima da borda, encharcando o jeans de Bianca dos joelhos para baixo. Vicente ficou parado, congelado na porta. Comandava um exército de assassinos. Ditava o fluxo de narcóticos ilegais por 3 estados. Mas ver Bianca lutar com uma criança de 7 anos escorregadia o fazia se sentir completamente inútil. Deu um passo à frente. O sapato de couro escorregou levemente no ladrilho molhado, fazendo um rangido alto. Bianca virou a cabeça bruscamente. Os olhos se arregalaram, instantaneamente defensivos. Instintivamente moveu um braço sobre a banheira, protegendo as meninas do olhar dele, mesmo que estivessem enterradas na espuma. Eu bati na porta. Vicente mentiu, a voz um cascalho baixo. Não tinha batido. Nunca batia na própria casa. Estamos ocupadas. Bianca disparou, o peito arfando. Olhou para o terno escuro impecável dele, depois para as próprias roupas encharcadas. A disparidade era uma cunha física entre eles. Dê-nos 15 minutos. Você parece que está se afogando. Vicente observou seco. Não esperou permissão. Desabotoou o paletó, tirou-o dos ombros e jogou-o num trecho seco da bancada. Desafivelou os punhos, arregaçando as mangas da camisa branca cara para além dos cotovelos. Caminhou até a banheira, ignorando a água se infiltrando nos sapatos sociais. Bianca se enrijeceu, encostando-se contra a borda da banheira para dar espaço a ele. Vicente, não. Suas roupas. Ele a ignorou, agachou-se ao lado dela. O cheiro de morango era avassalador. Olhou para Isadora, que tinha congelado no meio da fuga, os olhos azuis arregalados, encarando o surgimento repentino do gigante em seu banheiro. Sente-se. Vicente disse à menininha. Não gritou. Não usou a voz que tinha usado com Léo. Usou um tom plano, imóvel, um fato da natureza. Isadora piscou, o lábio inferior tremendo levemente. Olhou para Bianca, depois de volta para Vicente. Devagar, o corpinho pequeno e escorregadio deslizou de volta para a água rosa com um splash suave. Me deu o sabonete. Vicente disse, estendendo a mão para Bianca. Bianca hesitou. Os olhos caíram sobre os antebraços expostos dele. A tatuagem irregular da bússola estava escura sobre a pele, à esquerda. Mas no braço direito, uma cicatriz prateada e grossa cortava um caminho irregular do pulso ao cotovelo. Um ferimento de faca de uma guerra de território 5 anos atrás. Era feio. Era violento. Devagar, ela colocou um frasco plástico de shampoo barato e sem lágrimas na mão grande e calejada dele. Vicente espremeu uma boa quantidade na palma. Olhou para Antonella, que tinha nadado até ali, observando-o com curiosidade intensa e destemida. Vire-se, ele instruiu. Antonella obedeceu, apresentando as costas a ele. Vicente hesitou. As mãos dele eram feitas para violência. Quebravam ossos, sufocavam vidas. Ele fitou os cachos frágeis e molhados grudados na nuca da filha. Estava apavorado de partir ela ao meio só de tocá-la. Forçou os dedos a relaxar. Massageou suavemente o sabonete no cabelo dela. Sentiu a curva delicada do crânio, as vértebras frágeis do pescoço. Era mais desajeitado que Bianca, os movimentos rígidos e excessivamente cautelosos, mas Antonella não pareceu se importar. Cantarolou uma melodia sem tom baixinho. Você cheira a fumaça? Valentina observou do outro lado da banheira, o nariz enrugando. Valentina. Bianca repreendeu bruscamente, num sussurro baixo. Tudo bem, Vicente disse, mantendo os olhos na tarefa. Enxagou o sabonete do cabelo de Antonella com um copo plástico. Eu estava trabalhando. Você trabalha num corpo de bombeiros? Isadora perguntou, subitamente interessada de novo. Vicente encontrou o olhar de Bianca por cima das cabeças das meninas. Os olhos dela estavam escuros, cheios de uma mistura complexa e dolorosa de pavor e tristeza.
Ela sabia exatamente que tipo de trabalho o fazia cheirar a fumaça e cobre. Não. Vicente respondeu baixinho, olhando de volta para a água rosa. Eu só limpo bagunças. O resto do banho passou num silêncio tenso e surreal. Vicente ajudou Bianca a tirar as meninas da banheira, envolvendo-as em toalhas brancas enormes e fofas que as engoliam por inteiro. Observou Bianca conduzi-las para o quarto, deixando pegadas molhadas no carpete, as risadas ecoando pelos tetos altos. Vicente ficou no banheiro, olhou para a calça encharcada, os sapatos arruinados, as mangas da camisa manchadas de rosa. Debruçou-se sobre a pia, agarrando a borda de mármore ficar em brancos e fechou os olhos com força. Pela primeira vez em 9 anos, sentiu o aperto gélido do medo verdadeiro. Não medo de uma bala, não medo medo de ser uma infecção e ter acabado de trazer voluntariamente 3 hóspedes inocentes para o mundo em quarentena que era o dele. A chuva martelava o vidro reforçado do escritório. Uma tempestade violenta de 2 da manhã afogando a cidade distante. Vicente estava sentado no escuro. O couro da poltrona frio contra a coluna. Um charuto meio fumado repousava num cinzeiro de cristal, soltando uma fita fina de fumaça no ar parado. Ele não olhava para os mapas topográficos espalhados pela escrivaninha. Fitava a grade de 40 monitores de segurança montados na parede do fundo. O celular criptografado vibrou. Um único pulso violento contra o mogno. Vicente não atendeu. Os olhos travaram na câmera 12, cobrindo o ponto cego perto da garagem das carruagens. A tela piscou, explodiu em estática cinza e apagou. 2 segundos depois, a câmera 14 seguiu o mesmo caminho. Gelo inundou as veias dele. Ele se levantou, a cadeira raspando alto no cômodo silencioso. Abriu a gaveta debaixo da escrivaninha, os dedos envolvendo o cabo texturizado de uma pistola Heckler & Koch com supressor. Engatilhou uma bala. O clique mecânico foi instantaneamente engolido por um trovão que sacudiu os alicerces. Ele desviou do corredor principal, seguindo pelos corredores de serviço em direção à ala leste. As luzes de emergência eram programadas para ficar apagadas durante uma invasão, cegando quem não conhecesse a casa pelo tato. Empurrou a porta da suíte de hóspedes. Um relâmpago repentino iluminou o cômodo num flash estroboscópico azul esbranquiçado. Bianca estava sentada ereta no centro da cama. Agarrava os lençóis pesados contra o peito, os nós dos dedos brancos como osso. As 3 meninas se aninhavam contra as costelas dela, choramingando enquanto o trovão se afastava. Vicente? Bianca sussurrou. O pânico cru na voz dela raspou o interior do crânio dele. Levante-se. Ele ordenou, a voz uma calma fria e plana. Não acenda a luz. Mantenha elas quietas. Bianca não hesitou. 9 anos olhando por cima do ombro assumiram o controle. Ela jogou os cobertores para o lado, agarrando Valentina e Isadora pelos pulsos, arrancando-as do colchão. Antonella desceu por conta própria, os pés descalços tocando o carpete com um baque suave. Mamãe, está escuro. Valentina chorou baixinho, a voz pesada de sono. Psiu. Bianca sibilou, pressionando uma mão gentilmente sobre a boca da filha. Jogo do silêncio, amor. Vicente cobriu a distância em 3 passadas longas. Agarrou o braço de Bianca. O aperto era forte a ponto de deixar marca, completamente sem a hesitação gentil de mais cedo no banheiro. Arrastou-a para o closet, empurrando para o lado uma fileira de casacos de lã pesados. Atrás deles havia um painel de aço sólido, embutido na parede seca. Ele pressionou o polegar num scanner biométrico escondido. Uma luz verde piscou. O painel de aço sibilou, deslizando para revelar um cômodo sem janelas banhado pelo brilho vermelho de luzes de LED de emergência. Entrem. Vicente comandou. Bianca empurrou as meninas para o espaço estreito, cheirava a concreto frio e ar reciclado. Ela se virou na porta, bloqueando fisicamente que ele a fechasse. Sob a luz vermelha sangrenta, os olhos dela caíram sobre a pistola preto fosco na mão dele. A exata violência da qual ela tinha se matado de fome para escapar a encarava agora bem na cara. Quem está lá fora? Ela ofegou, o peito arfando. Não importa. Vicente disse, dando um passo atrás. Você não abre essa porta para ninguém além de mim. Se o painel de comunicação piscar amarelo, significa que eu estou morto. O Thomas vai tirar vocês pelos túneis do porão.
Bianca avançou, os dedos gelados envolvendo desesperadamente o pulso dele. Olhou para o homem de quem tinha fugido, e a contradição a dilacerou ao meio. Ela desprezava o monstro nele, mas naquele momento, o monstro era a única coisa entre as filhas dela e uma cova rasa. Não morra. Ela sussurrou ferozmente. Você não tem o direito de nos arrastar de volta para cá só para nos abandonar. Um músculo se contraiu violentamente na mandíbula dele. Ergueu a mão livre, o polegar afastando um cacho úmido dos olhos aterrorizados dela. Eu não vou a lugar nenhum. Puxou o braço de volta e acionou o interruptor externo da parede. A porta pesada de aço deslizou fechando, os pinos travando na moldura com um baque concussivo. Vicente se virou. A temperatura no corredor despencou. O homem vulnerável que tinha lavado o cabelo da filha deixou de existir. A respiração dele desacelerou. Os olhos ficaram mortos. Ele se fundiu nas sombras do corredor, movendo-se em direção à escadaria principal. Riacheiro deles antes de ouvir o rangido úmido das solas de borracha, lã molhada, loção pós-barba química forte e o tom aguçado de adrenalina. 3 homens. Subiam furtivamente a escada de mármore, varrendo submetralhadoras com supressor pelo patamar escuro. Um relâmpago piscou, lançando sombras distorcidas e frenéticas contra o papel de parede. Vicente não esperou. Saiu de trás de um busto pesado de mármore, ergueu a arma. O recuo foi um soco seco contra a palma. O supressor abafou o tiro num pum pressurizado. O primeiro homem caiu instantaneamente, o crânio jogado para trás antes que o corpo tombasse pela escada carpetada com um estalo nauseante. Os outros 2 entraram em pânico, disparando selvagemente na escuridão. Balas mastigaram a parede de gesso, chovendo detritos afiados e empoeirados sobre Vicente. Ele não se abalou, ajustou a postura, rastreando o clarão dos disparos dele. O segundo homem engasgou, a arma tilintando contra o corrimão enquanto os joelhos cediam. O terceiro homem se virou para correr. Vicente mirou no centro da massa e apertou o gatilho. O homem caiu com força, deslizando de cara no mármore polido e escorregadio lá embaixo. O silêncio voltou correndo à casa, quebrado apenas pela chuva e por respirações molhadas e desesperadas. Vicente desceu a escada devagar. Passou por cima dos corpos sangrando, o rosto completamente vazio, varrendo o hall enorme. Uma sombra se moveu perto das portas pesadas de carvalho da frente. Você está perdendo o jeito, vice. A voz de Léo ecoou. Estava tensa, vibrando com uma energia nervosa. Você devia ter mantido seus fantasmas escondidos. Vicente apontou para o canto escuro. Você cruzou o portão, Léo. Você se tornou fraco. Léo gritou, saindo de trás de uma coluna decorativa. Segurava uma arma erguida, as mãos tremendo levemente na penumbra. As famílias estão falando. Sabem que você faltou à entrega. Sabem que você ficou mole de repente. Eu estava fazendo um favor à cúpula. Você estava dando uma rasteira grosseira para pegar a cadeira. Vicente corrigiu, o tom sem emoção. Talvez. Léo caçoou, a respiração falhando. Mas não importa. Tem um esquadrão armado lá fora. Vão incendiar esse lugar até o chão, você e a bagagem. Vicente não discutiu. Simplesmente puxou o gatilho. A bala pegou Léo bem na garganta. Os olhos do executor se arregalaram de choque, as mãos voando para o pescoço enquanto a arma caía no chão. Ele cambaleou para trás, batendo na porta pesada e escorregou até o chão, deixando uma mancha grossa e molhada na madeira. Vicente caminhou até ele. Chutou a arma de Léo para longe do alcance. Olhou para o homem que tinha sido seu braço direito por uma década. Não sentiu absolutamente nada. Nenhum arrependimento. Só uma necessidade fria e mecânica. Tirou o celular do bolso, deslizando a tela rachada. Ligou para o motorista. Chefe. Thomas atendeu instantaneamente, o rugido pesado de um motor audível ao fundo. Limpe o hall. Vicente ordenou, olhando para o sangue se espalhando no tapete persa. Tem um esquadrão de ataque do lado de fora do portão. Cuide deles. Entendido. Vicente desligou. Olhou para as próprias mãos, sentindo o cheiro metálico e distinto de cobre preenchendo o ar. Ia precisar lavá-las de novo. A luz vermelha no painel do quarto de pânico piscou, mudando para um verde sólido e brilhante. Bianca se assustou quando a porta pesada de aço sibilou, abrindo.
Estava sentada no chão do closet, as 3 meninas aninhadas sob os braços, adormecidas de puro esgotamento emocional. Vicente estava parado na porta. A energia de emergência tinha voltado na casa principal, banhando-o no brilho forte das luzes de teto. Era uma visão aterrorizante. A camisa branca estava rasgada no ombro, revelando uma escoriação escura e feia onde uma bala o tinha raspado. Poeira de gesso cobria o cabelo escuro e as roupas. Havia riscos de sangue no maxilar e nas mãos. A respiração de Bianca falhou. Ela não olhou para o sangue, olhou para os olhos dele. Estavam escuros, esvaziados, os olhos de um homem que tinha acabado de cortar um pedaço da própria alma para sobreviver. Está seguro, Vicente disse. A voz estava rouca, totalmente plana. Bianca desemaranhou-se com cuidado das meninas dormindo. Levantou-se, as pernas tremendo tanto que precisou se apoiar na moldura de aço da porta por um segundo para se firmar. Saiu do closet, fechando a porta suavemente atrás dela para manter as meninas dentro. Caminhou até ele. Não hesitou. Não se encolheu do cheiro de pólvora e cobre que grudava nele como uma segunda pele. Estendeu a mão, os dedos trêmulos tocando de leve o tecido rasgado no ombro dele. Vicente estremeceu levemente, um assobio agudo de ar entre os dentes. Sente-se. Bianca comandou baixinho, apontando para a beira da cama grande. Vicente obedeceu. Sentiu-se totalmente drenado, a adrenalina saindo do sistema numa onda rápida e nauseante. Sentou-se na beira do colchão, a cabeça pendendo, olhando para as mãos arruinadas e sangrentas. Bianca foi ao banheiro. Voltou um minuto depois com um pano úmido, um frasco de antisséptico e uma toalha. Ajoelhou-se no chão diante dele, deslizando confortavelmente de volta para a dinâmica que tinham compartilhado numa vida passada, quando ele era só um soldado raso chegando em casa machucado das ruas. Pegou a mão direita dele, a que tinha a cicatriz prateada grossa. Começou a limpar o sangue seco dos nós dos dedos. O toque dela era excruciantemente gentil. Quem foi? Ela perguntou baixinho, sem tirar os olhos da mão dele. Léo. A mão de Bianca parou por uma fração de segundo. Ela engoliu em seco, olhando para a pele crua e machucada nos nós dos dedos dele. Ele está morto? Sim. A palavra pairou no ar, pesada e definitiva. Bianca retomou a limpeza da mão dele. Não chorou, não gritou. A realidade cínica e brutal da situação deles finalmente tinha queimado as últimas ilusões. Ela tinha fugido para escapar exatamente daquele momento. E ali estava ela, ajoelhada no sangue que tentara evitar. Ele não vai ser o último. Bianca disse, a voz baixando quase a um sussurro. Vai ter outro Léo, outra família rival, outro atirador na escuridão. Eu sei. Vicente respondeu, olhando para o topo da cabeça dela. Eu não consigo viver num bunker, Vicente. Ela disse, finalmente erguendo os olhos. Estavam brilhantes de lágrimas não derramadas, mas a mandíbula estava travada com uma determinação teimosa e feroz. Não vou deixar que elas cresçam se assustando com sombras. Não vou deixar que normalizem o cheiro de sangue. Vicente sentiu o nó frio e duro no peito se apertar. Você quer que eu te deixe ir? Não era uma pergunta. Era uma sentença de morte. Não. Bianca disse suavemente. A palavra o surpreendeu tanto que ele fisicamente recuou. Ela apertou o aperto na mão dele, ancorando-o no lugar. Passei 9 anos fugindo de você e isso quase me quebrou. Eu não vou fugir mais. Mas eu não vou ficar numa zona de guerra, Vicente. Você precisa escolher. Vicente a encarou, sem entender. Escolher o quê? Isso é o que eu sou. Eu comando a cúpula. Se eu renunciar, eles vão me despedaçar. Vão atrás de você para chegar em mim. Então não renuncie. Bianca contra-argumentou, a voz endurecendo. Mude o esquema. Liquide as operações de rua. Mova o dinheiro para transporte legítimo. Compre os políticos. Feche as rotas de drogas e transforme a organização num fantasma. Você é inteligente o bastante para fazer isso. Só esteve zangado demais para tentar. Vicente olhou em direção ao closet. A porta pesada de aço escondendo as filhas. Pensou em Antonella traçando a tatuagem dele. Pensou em Isadora comendo cereal da colher de prata dele. Pensou no terror absoluto nos olhos de Bianca quando a tempestade estourou. Olhou de volta para a mulher ajoelhada diante dele. Ela não era mais uma refém. Era a única coisa verdadeira numa vida construída sobre mentiras. Vai levar tempo. Vicente disse devagar.
As engrenagens da mente já girando, calculando a pura violência e manobra política que levaria para lavar toda a organização. Vai ser perigoso. Vamos ter que desaparecer por um tempo. Sair do país. Uma fortaleza em algum lugar onde não possam nos alcançar. Bianca soltou uma respiração trêmula, uma única lágrima traçando uma linha limpa na poeira da bochecha. Não me importo para onde a gente vá, contanto que não seja uma gaiola. Vicente estendeu a mão esquerda, a que estava ilesa, e segurou o rosto dela com delicadeza. O polegar traçou a linha da mandíbula dela, sentindo o pulso errático martelando sob a pele. Ele se inclinou, a testa descansando na dela. Sudeste, ele sussurrou, a voz grossa com uma vulnerabilidade crua e aterrorizante. Bianca fechou os olhos, inclinando-se no toque dele, as mãos envolvendo firme os pulsos dele. Sudeste, ela concordou. A tempestade rugia lá fora, sacudindo as janelas. Mas o silêncio dentro do quarto finalmente estava intacto. Não era um final de conto de fada. Era uma trégua bagunçada, perigosa e imperfeita, forjada em sangue e desespero. Mas enquanto Vicente sentava na luz fraca, as mãos manchadas e o futuro incerto, ele sabia de uma coisa com clareza absoluta e cínica. A bússola finalmente apontava para casa. O confronto explosivo e emocional entre Bianca e Vicente deixou você na ponta da cadeira? A linha entre amor e sobrevivência é finíssima no submundo do crime. E o romance imperfeito e perigoso dos dois prova que, às vezes, a única saída é atravessar o fogo. Se você sentiu cada batida do coração, cada contradição e cada escolha aterrorizante nesse drama de máfia, não deixe de dar aquele like. Compartilhe este vídeo com os amantes de romance e suspense. E se inscreva no nosso canal para mais histórias intensas, realistas e emocionalmente cruas. O que você acha que o Vicente vai fazer a seguir? Comenta aí embaixo.